O Janones esteve num evento do PT ensinando as pessoas a fazer fake news, né? E, de novo, o que ele falou aqui não tem nada de novidade, é tática básica de desinformação. Isso é normal, todo mundo sabe como é que funciona. O problema dessa coisa é que ele coloca como se fosse a solução do problema, quando na verdade não é, tá? Esse tipo de tática é uma tática, as táticas que ele falou aqui, de você nunca confrontar a informação, ao contrário, você desviar o assunto, mudar de assunto, jogar uma cortina de fumaça e coisa e tal, isso todo mundo sabe, isso não é novidade nenhuma, e nem é coisa nova da era da informação descentralizada. Não é coisa das redes sociais, isso o tempo todo está acontecendo, né? Inclusive com a questão do tarifaço. Por que a imprensa falou tanto do tarifaço? Para desviar o assunto da questão da classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas, que era uma área que o Lula estava apanhando completamente. Então isso aqui não tem nenhuma tática nova, mas é uma filha da putagem enorme do Janones. E eu vou explicar para vocês por que essas táticas dele aqui podem até funcionar no curto prazo, mas não funcionam no longo prazo. A beleza da informação descentralizada e distribuída é essa. Como você tem sempre inúmeras fontes de informação, o juiz do que é verdadeiro, o que é falso, é a pessoa que está recebendo a informação, né? É lógico, a esquerda não quer isso, a esquerda quer proibir você de falar determinadas coisas para que só chegue a informação que eles querem nas pessoas, mas na prática o que a gente está vivendo hoje é que todo mundo fala sobre tudo. Então essas táticas do Janone podem resolver problemas ou podem minimizar problemas num primeiro momento, mas elas não funcionam no longo prazo. Vamos entender o que ele falou aqui, os absurdos que ele falou, que sem dúvida alguma, tá um monte de absurdo aqui que não tem lógica nenhuma, né? Mas tenha em mente que isso daqui, o pessoal usa essas informações mesmo para tudo quanto é lado, tá? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Colegial Libertária, Magnata Offshore e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu ontem fiz um vídeo falando sobre o Partido Digital Bolsonarista, em que eu fiz até troça com o pessoal acadêmico, né, que tem muita gente no PT que é altamente acadêmico, que está estudando o fenômeno e não sei o que lá, e eles querem desviar o assunto para dizer que existe um partido informal bolsonarista que tem ligação na internet, coisa e tal. Eu acho muito engraçado realmente esse pessoal acadêmico tentando entender o fenômeno da internet. O Janones é um outro bicho totalmente diferente. O Janones não é acadêmico, não tem formação nenhuma nessa área. Ele está mais ou menos como eu, vendo a coisa de maneira mais estratégica, né? Ou seja, você tem coisas que funcionam, coisas que não funcionam e coisa e tal. Por outro lado, falta ao Janones também esse conhecimento que não é uma coisa tão nova assim, né? Informação e contra-informação, isso, cara, isso já existe há 200 mil anos, cara. Rede Globo sempre usou esse tipo de coisa. A mídia tradicional, eles alegam, né, que não, que fake news é uma coisa muito ruim, não sei o que lá. Temos que acabar com a fake news. Na verdade, o que eles querem é acabar com a informação descentralizada e distribuída. O que eles querem é acabar com a internet, né? Porque fake news sempre existiu, né? Eu não estou dizendo que não exista fake news na internet. Existe, né? Existe em tudo quanto é lugar aí, né? O problema todo é que justamente antes a imprensa tradicional fazia fake news e não tinha resposta, não tinha um outro lado para contestar aquilo. Agora na internet não, sempre tem contorno, tem a informação, tem a desinformação, tem o contrário, tem o argumento, tem o contra-argumento, tem tudo ali. Isso é lógico. Se você quer acreditar em alguma coisa, você vai acreditar naquilo que você quer acreditar. Ninguém consegue convencer ninguém que não esteja querendo ser convencido, né? O máximo que você pode fazer é colocar os argumentos para a pessoa, e a pessoa acaba, no final das contas, indo para o caminho da verdade, né? Então, é o que eu falo, o Janones está errado no que ele está falando aqui? Não, ele está usando tática básica de desinformação. Só que, na prática, isso na era da informação descentralizada, isso não funciona muito. Porque você sempre vai ter inúmeros inputs para você discutir. Ninguém assiste só um canal, ninguém assiste só uma opinião, né? Pois bem, o PT está tentando resolver o problema da internet, né? A gente já falou ontem sobre a tentativa deles de resolver esse problema de forma acadêmica, com um partido digital bolsonarista e coisa e tal, e eles não conseguem. Por quê? Porque o fato é que a informação descentralizada e distribuída muda de forma definitiva a organização do pensamento, como que as pessoas criam a sua imagem do mundo, né? Quando você tem uma única fonte de informação principal, uma fonte autoritativa, como uma televisão, um jornal e coisa e tal, você tem a formação de um jeito.
Quando você tem milhares de vozes falando de forma autoritativa sobre os diversos assuntos, você acaba impondo muito mais aquilo que você acredita no final das contas. Você tem a liberdade de acreditar nas coisas conforme você tem o seu interesse. Isso leva a algumas coisas estranhas, como o pessoal que acredita na Terra plana e na existência de OVNIs e coisa e tal. Tem, mas eu já falei para vocês, eu não vejo isso como um problema, porque sempre teve gente que acreditou nesse tipo de coisa, simplesmente é irrelevante, né? E a fake news? Como é que funciona a fake news? Né? Que não é novidade nenhuma. Né? A fake news, meu amigo, é ruído de comunicação. Tem fake news dos dois lados. Né? Da mesma forma que o Janones fala aqui, não é novidade nenhuma. Tem sempre gente criticando dos dois lados também as coisas, botando as duas versões da coisa. Aqui, ó. O Janones ensina a militância a criar versão dos fatos. Né? Não, não é versão dos fatos. Fato é fato. O fato ou aconteceu ou não aconteceu. Não existe versão do fato. O que existe é a sua opinião sobre o que é mais importante naquele fato. Né? Isso, realmente, as pessoas fazem isso. Né? E há maneiras de fazer, as pessoas podem entender coisas que aconteceram na história de maneiras diferentes. Por isso que eu falo que fake news é um conceito muito problemático, porque você negar um fato que aconteceu de verdade, eu acho um erro, realmente é uma mentira. Mas o que mais acontece na prática é a interpretação em cima do que significa aquele fato. Isso realmente você tem visões diferentes. Como o Janones colocou aqui, é o que ele chama de versão do fato. Não é versão do fato. O fato aconteceu. É você tentar distrair o pessoal. Mas fica uma hipocrisia danada do Janones. Né? Isso depõe contra o Janones de forma muito significativa. Bota ele exposto pelas armas que ele tem usado. O Janones nunca teve vergonha de usar essas armas da internet. Ele não percebe, talvez, que à medida que o tempo vai passando, essas armas ficam realmente desgastadas. Né? A verdade, ela se impõe por si só. Você tentar deturpar o que está acontecendo, você sempre acaba perdendo força, sempre requer esforço, requer, né, o que o Lula está tentando, fazer esse movimento de defesa do Lula. Né? Isso daqui, por incrível que pareça, está no mesmo movimento da defesa do Lula que a gente falou ontem. Né? Eles criaram um site que você ganha pontos e coisa e tal. Se fosse o Bolsonaro que estivesse criando esse site, meu amigo, já estava proibido, não pode. Não, você tem uma visão disso. Isso aqui é muito similar ao caso do Pablo Marçal. Você lembra quando o Pablo Marçal ofereceu prêmio para o pessoal que fizesse mais corte dele? O pessoal, não, o texto é proibido, não pode fazer isso para fazer corte, você está incentivando e não sei o que lá, e a propaganda indevida, e não, mas agora aparentemente o porta-voz do Lula pode, tá? Aqui, ó, seja um porta-voz do Lula. Isso daqui, se o Bolsonaro fizesse isso, meu amigo, é cadeia, 17 anos de cadeia, não pode, é gabinete do ódio, não sei o que lá. O Lula fazendo, né? Mais do que isso, chamou o Janones para palestrar lá, para ensinar. Vou entender o que o Janones está ensinando para o pessoal aqui. Ó. É importante saber, até porque pode ser útil para a gente também, por que não? Se a esquerda está usando, o que a gente não pode usar também, né? O PT lançou nessa terça-feira uma espécie de treinamento para militantes petistas e apoiadores do Lula interessados em atuar na campanha do presidente nas redes sociais. O objetivo é organizar a militância digital e fortalecer a defesa da democracia. Curiosamente, quando era o Bolsonaro usando as redes sociais para defender o Bolsonaro, era ataque à democracia, está destruindo, a democracia corre risco, porque a direita está usando as redes sociais, né? Na prática, o evento serviu como palco para o deputado Janones ensinasse métodos de desinformação e formas de literalmente enganar os eleitores da rede. Né? O conteúdo transmitido ao vivo pelo YouTube assusta pela naturalidade com que Janones ensina seus métodos mentirosos e a passividade com que a audiência acolhe tais atos questionáveis do professor. Né? De novo, cara, isso não é novidade. A Rede Globo faz isso também, a Veja faz isso também. Esse pessoal fica colocando de um jeito como se fosse, porque as redes sociais têm fake news. Sempre teve, o Jornal Nacional tem também, tudo tem fake news, cara. Aqui, ó. O principal ponto do deputado é que a militância não precisa falar a verdade nas redes, só precisa inventar uma história que pareça verdadeira aos eleitores, como, por exemplo, ele cita o caso que pegou fotos de Jair Bolsonaro e Fernando Collor em eventos públicos para propagar a versão na rede de que Bolsonaro poderia nomear Collor como ministro do governo, caso fosse eleito em 2022. A malandragem ensinada por Janones estava no termo pode, que mascarava uma invenção do deputado. Nunca teve evidência nenhuma de que o Bolsonaro iria nomear o Collor e coisa e tal. Ele pegou fotos antigas do Collor com Bolsonaro em eventos e coisa e tal, que não tinha nada de dizer que Bolsonaro é próximo do Collor e coisa e tal, e colocou essa história. E sim, eles fazem isso daqui. A dúvida que eu tenho é, você acha que isso aí mudou o voto de alguma pessoa?
Não mudou, meu amigo. O pessoal sabe que isso é mentira, que isso é lorota, que não tinha lógica nenhuma isso daí, né? Na cabeça do Janones ele foi esperto pra caramba. Não, porque eu fui muito esperto, não sei o que lá. Aqui, ó, liguei para meus assessores e falei, imprime para mim, achei no Google imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto exclusivas, fotos que comprovam a ligação de Bolsonaro com Collor, tá aqui as fotos, se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear Collor ministro e coisa e tal. Meu amigo, a pessoa pode acreditar nisso? Quem acredita nisso é quem já quer acreditar. E aí se a pessoa quer acreditar que o Bolsonaro é ruim, não adianta, não importa o que você faça, que a pessoa não vai tirar nada disso, vai acreditar, né? Então aqui, só que o Janones, liberando essa informação aqui, falando desse jeito, ele realmente se coloca numa posição de que, porra, o cara é um produtor de fake news, né? Eu não sei não, cara, eu diria que isso daqui, esse vídeo do Janones para o TSE pode ser usado contra ele de forma muito significativa, né? E poderia mesmo, não tem nada que impedisse, né? Ou seja, se o Bolsonaro quisesse nomear qualquer um como ministro, poderia, né? O Collor, agora, lembra desse negócio? Quando a gente disse nas eleições de 2022 que o Lula era amigo do Maduro, e vamos combinar, o Lula é amigo do Maduro, no que o Lula assumiu o poder no Brasil, a primeira pessoa que viajou para o Brasil foi o Maduro, e o Lula toda sorridente do lado do Maduro e coisa e tal, mas a gente falar que o Lula era amigo do Maduro não podia fake news e coisa e tal. Isso daqui mostra exatamente aquele fenômeno que eu falei para vocês, o dedão da balança que aconteceu em 2022. O Janones disse que o Bolsonaro ia nomear Collor como ministro, e o TSE fez o quê? Não fez nada. Aí a gente falou que o Lula é amigo do Maduro, o que ele é, né? De verdade, né? Ele realmente ama. Não, proibido, fake news, não pode falar isso, que ele é amigo do Maduro, não pode falar que ele é próximo do Ortega, não pode falar que ele ama tudo quanto é ditador no mundo, que ele gosta do cara do Irã, do ayatollah do Irã, do idiota do Putin, do Xi Jinping, né? Aqui, ó. O mesmo método foi usado por Janones num episódio em que ele anunciou que iria divulgar conteúdos do celular do Gustavo Bebiano. A forma utilizada pelo deputado sugeria que ele tinha algo bombástico, mas na verdade tais conteúdos eram irrelevantes e serviam apenas para ele criar desinformação. Tipo o que eles fizeram, tipo o que a Intercept falou lá do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Não tinha nada ali, né? Mas criou-se uma celeuma, uma narrativa de que era uma coisa muito crítica, né? Não é mentir, não é criar fake news, é contar a sua versão dos fatos. O Janones, isso aí é fake news, isso aí é mentira. Olha só, eu acho que o Janones tem o direito de falar a opinião dele, tem o direito. Eu tenho medo que o Bolsonaro contrate o Collor e não sei o que lá, né? O PT e a esquerda, na verdade, foram pioneiros na fábrica de fake news e desinformação nas redes, com os famosos blogs sujos, né? E é verdade, o PT que começou essa porra toda. Os MAV, lembra do MAV? Militância, sei lá o que, virtual, né? Militância ativa virtual, alguma coisa assim. Era justamente botar um monte de gente na internet falando besteira, né? Aqui, ó, Janones ensina a militância a criar a versão dos fatos. Não, meu amigo, não existe versão do fato, Janones. Se é mentira, é mentira, não é versão do fato, né? Você pode ter uma opinião diferente sobre um fato, mas isso aí é mentira, né? Enfim, a outra coisa que ele falou aqui é descer o cacete e abafar as falas de Lula. Ele disse que para quando o Lula fala uma mentira, não sei o que lá, fala uma besteira aqui, ó, pegaram um recorte pequenininho do Lula, tiraram totalmente de contexto, quando o Lula disse que a mulher tinha que lavar a louça e não sei o que lá e ficar na cozinha. Não, o Lula falou exatamente isso, cara, não tiraram de contexto não, ele falou exatamente isso, né? Tanto que até a mídia tradicional reconheceu que a fala do Lula era misógina, né? Não, a gente começou a viralizar nas redes a fala que sugeria que o presidente tinha estimulado violência contra as mulheres. Eu falei, não vamos rebater, vamos desviar o foco. E aí falou não sei o que lá, né? Aí ele também falou sobre esse... ou seja, ele arrumou uma outra coisa para falar uma outra coisa diferente. Cara, isso não é novidade, cara. Isso todo mundo o pessoal fala quando tem alguma coisa que o pessoal quer desviar a atenção. Quando o Lula percebeu que a questão das tarifas era sobre o Alexandre de Moraes e o Toffoli, e não tinha nada a ver com o PCC e Comando Vermelho, ele começou a falar que era do PIX. Não, porque é o PIX que os Estados Unidos estão fazendo isso nesse momento. Dizendo não que o Lula criou o PIX e registrou o PIX como se fosse uma coisa assim que... Não quer dizer nada, a marca do Pix não tem questionamento nenhum da marca do Pix, né? Mas eles querem jogar esse troço o quê? Para desviar a atenção do fato de que as tarifas que os Estados Unidos estão propondo são por conta das ações absurdas do Toffoli, estimulando a corrupção no Brasil, e do Alexandre de Moraes censurando pessoas, né? Aí ele falou aqui, ó, conseguimos o nosso objetivo, mostramos para as autoridades quem é Flávio Bolsonaro, disse ele. Isso aqui que ele está falando, ele está chamando de narrativa, é isso daqui, ó. Olha que coisa ridícula que eles foram dos Estados Unidos, ele e um grupo de
deputados dizendo que não, que nós vamos denunciar o Flávio Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, eu não sei o que lá. Aí se encontraram com meia dúzia de deputados democratas que não têm poder nenhum de fazer nada lá nos Estados Unidos, mas não desmascaramos o Flávio, mostramos quem é o Flávio, trouxemos aqui informações, eu não sei o que lá. Que coisa ridícula isso daqui que eles vieram aqui fazer nos Estados Unidos, né? Mas, de novo, ele está dizendo que não, que nós conseguimos o efeito porque nós descemos o cacete e chamar o Nicolas Ferreira de vereador pedófilo e não sei o que lá. Cara, é uma coisa absurda você entender o que o Janones está prometendo aqui, né? Mas é o que eu falo para vocês, qual que é o grande erro do Janones nessa história? Ele está vendo um lado só, está vendo só o curto prazo da coisa. No curto prazo, parece que fez um efeito do caramba. No médio prazo, você perde credibilidade, meu amigo. O Janones é um bom comunicador, ele sabe falar muito bem, ele tem um público dele, né? Mas a verdade é a seguinte, à medida que ele vai usando esse recurso mais e mais vezes, ele vai perdendo credibilidade, cara. O próprio público dele já não leva tanto a sério. Eu falo para vocês, tem um monte de coisa que você tem que tomar cuidado, você tem que tentar fazer a coisa mais certa possível. Por quê? Se tu começa a forçar a barra em mentira e coisa e tal, cara, o pessoal percebe, bicho. Com o passar do tempo, você vai perdendo credibilidade. O próprio Janones é exemplo disso. Ele já teve uma audiência muito grande. Hoje em dia, ele virou essa peça de propaganda do PT meio estranha, que ninguém mais leva a sério realmente o Janones, né? Então é muito triste isso daqui, tá? Eu fico entristecido, pô. O Janones era um cara que, né, tinha um potencial muito grande, né? Aqui, ó, bomba atômica no X, o Janones acabou de confessar ao vivo que a esquerda fabrica fake news em tempo real. Pô, se descobrir isso agora, pô, sempre teve fake news da esquerda, né? Mas, de novo, eu acho que o correto é deixa a discussão. Eles vão acabar se queimando muito mais rapidamente no final das contas. Não faz diferença no longo prazo. No longo prazo, a verdade sobressai. Deixa todo mundo falar, que o próprio público percebe quem está falando a verdade e quem está mentindo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.